Olá, a paz do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, estamos aqui em mais uma edição do nosso programa A Igreja Quer Saber. E hoje nós estamos dando continuidade no nosso programa que foi gravado dentro do templo com a apresentação do nosso pastor Josué Gouveia. Este programa, que é um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova. Fique ligadinho, porque o nosso programa está começando. Gratidão. É isso mesmo. Dos dias 30 de novembro a 4 de dezembro, estaremos celebrando os 5 anos da presidência do nosso pastor Josué Gouveia. Preletores, pastor Samuel Ferreira. Deus está querendo te dizer, a promessa que eu te dei continua a mesma, arranco em tudo que eu tenho água boa para você. Pastor Oídes José do Carmo. Vocês vieram aqui hoje para serem impactados pelo poder, pela glória do Senhor. Pastor Silas Malafaia. Eu repreendo a obra do diabo da tua vida e da tua casa. E o nosso presidente, pastor Josué Gouveia. Mas a nossa vida eterna é com o Senhor, é o céu. O Ministério Vila Nova convida você para o nosso culto de gratidão. Rua 215, número 290, setor leste, Vila Nova. Sintergráfica, a gráfica do povo de Deus. Cartões de visita, panfletos, envelopes, capas para DVDs, CDs, sacolas, banners, folders, livros, revistas, cartazes e tudo o que sua igreja precisa em impressos gráficos. Venha fazer parte dessa família, a família Sintergráfica. 100% voltada para a obra de Deus. Ligue 62 93 59 12 19, 81 61 91 91 e 30 91 68 30. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa A Igreja Quer Saber, nessa edição especial. São 3 programas que foram gravados dentro do nosso Templo Sede com o nosso pastor presidente, pastor Josué Gouveia. E hoje nós temos mais uma edição do nosso programa. Eu gostaria de ler um texto bíblico para a nossa meditação. Diz assim a palavra do Senhor no Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Esse texto é muito maravilhoso, porque quando nós aprendemos a palavra do Senhor, o nosso caminho é direcionado por Ele. Ficamos felizes quando aprendemos do Senhor e conhecemos a verdade. A palavra de Deus nos diz que quando nós conhecemos a verdade nos liberta. E a intenção deste programa, A Igreja Quer Saber, é trazer luz para o seu caminho. Fique ligadinho no nosso programa e certamente você vai aprender mais do Senhor. Já quero aproveitar, convidar aqui os componentes da mesa, né? Quero já convidar aqui o pastor Carlos César, pastor Carlos César, convidar pastor Charles Melo, pastora Patrícia Melo, pastor Frank Mendonça, pastor Fabiano Reis e pastora Simone, né? Serão esses aí que vão estar respondendo as perguntas. Existe a predestinação para a salvação? Paulo, ele esclarece muito bem a respeito disso, quando ele escreve lá em Romanos capítulo 9, ele vai falar sobre a questão da predestinação. Mas eu gosto de explicar sobre predestinação de um ponto de vista prático, né, para a gente poder entender. Acredito que toda a explicação bíblica, quando ela é prática, ela é bem entendível. Predestinação, nós podemos imaginar o seguinte: imaginamos que sai um ônibus lá do terminal do Padre Pelágio, todo mundo conhece, em direção ao terminal da Praça da Bíblia. Aquele ônibus, ele representa a igreja, porque a predestinação, ela está ligada à igreja, e não à pessoa individual, né, em si. Então, esse ônibus vai sair de lá e o destino, aconteça o que acontecer, ele vai chegar na Praça da Bíblia.
né? Então isso é a igreja. Agora, as pessoas estão dentro deste ônibus. Elas saem lá do terminal Padre Pelágio em direção ao Padre, vai descendo e entrando, né? Quem conseguir permanecer dentro desse ônibus, simbolizando aqui a igreja, até o final, ele vai chegar ao seu destino, que é o céu. Então a predestinação, ela não está ligada à pessoa. Muita gente pensa que predestinação está ligada à pessoa, como dizem os próprios calvinistas, né? Você nasceu salvo ou não salvo. Na verdade não é isso. Nós recebemos a salvação de Jesus, é um dom gratuito, é um presente de Deus. Agora, o céu é tomado por esforço. Se nós permanecermos neste ônibus ou nesta igreja, a igreja do Senhor Jesus, até o final, nós chegaremos até a nossa recompensa, receber, inclusive o galardão, né, que o próprio Jesus diz em Mateus capítulo 5, que é o nosso esforço. Exultai-vos e alegrai, porque é grande o vosso galardão. Pois você tem que permanecer fiel até o final. Então a predestinação ela não está ligada a indivíduos, mas à igreja. Se reconheço que maltratei alguém, posso ceiar sem pedir perdão? Essa questão é muito da sua consciência, porque a Bíblia diz, né? Se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, então que você vai, conserta, para depois estar diante do Senhor. Ainda diz que Ele não aceita nem a nossa oferta, imagina a nossa adoração. Então a ceia é um momento onde você está reconhecendo o sacrifício de Jesus, tudo que Ele fez por você, e principalmente através do perdão, que nós fomos resgatados porque Ele nos perdoou. E como que nós vamos participar de um ato que fala de perdão, né? E nós não estamos com o nosso coração, porque se no momento da ceia nós lembramos de alguma coisa que nós fizemos contra alguém, é porque realmente você tem consciência que essa pessoa, né, que você ofendeu essa pessoa. Então a melhor coisa, mesmo que às vezes o perdão não é ter razão, é uma decisão. Então que vocês possam decidir no coração, né, ir até aquela pessoa, pedir perdão, para que você então possa cear conforme o que a palavra do Senhor está dizendo. Vamos lá, olha aqui para vocês. Foi falado que Deus não criou o mal. Em Isaías 45, 7, confirma que Ele criou o mal. Vou ler Isaías 47 para facilitar para vocês. Eu formo a luz, crio as trevas e faço a paz. E crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Criou ou não? Quando você lê esse verso isoladamente, parece que Deus é o pai da mentira, é o pai do mal, é o pai da injustiça. Mas você tem que analisar o texto dentro do seu contexto. Aqui Deus está falando sobre a queda de Babilônia, sobre o juízo que virá sobre este povo caldeu, que prejudicou muito Israel, prejudicou Judá. Deus entregou o povo de Judá para ser levado ao cativeiro babilônico, para ser curado da idolatria. E os caldeus simplesmente extrapolaram na dose, né, ao invés de castigar com medida Israel, porque Deus havia entregue o povo em 587 a.C. para o cativeiro babilônico. E depois vem o juízo de Deus contra a Babilônia, porque eles destruíram o templo, prejudicaram o povo, foram muito maus, duros, massacraram o seu povo. Então Deus expediu uma mensagem de juízo contra a Babilônia. Então esse versículo não deve ser lido isoladamente. Ele tem que ficar no seu contexto aqui de Isaías 47, que é o juízo de Deus com relação à Babilônia. Porque se você for usar esse texto isolado, você pode dizer que Deus é o pai da mentira. Jesus diz lá que o diabo é o pai da mentira. Então você pode dizer que ele concordou com a mentira de Abraão, concordou lá com a mentira de Rebeca e o seu filho Jacó, quando enganaram Isaac. Então, cada versículo tem que ficar dentro do seu contexto, porque se sair, aí dá esse problema de uma interpretação errada. Conforme as Escrituras diz, o mar dará
os seus mortos. E se algum astronauta morreu no espaço, como fica? A igreja quer saber. São figuras de linguagem, né? A Bíblia, esse texto está em Apocalipse, né? Quando fala do juízo final. Então, a ideia de João, que o mar dará os seus mortos, e como é uma figura de linguagem, aí a nossa mente, ela devaga. Por isso que vem, e os astronautas, né? E o fogo, e aqueles que se perderam, né? Então, quando João está falando que o mar dará conta dos seus mortos, ele está falando da ideia da ressurreição. Todos um dia irão ressurgir dos mortos para se encontrar com Deus. Todos, ninguém. Até o mar, a ilusão a ideia de João dizer, olha, uma coisa difícil de se resgatar alguém do mar, né? Então, quando João está falando isso, está tratando da ressurreição. Todos um dia hão de ressurgir. Até aqueles que as suas cinzas foram lançados, né, ao mar, até as cinzas daqueles que foram queimados, o Espírito Santo sabe onde está cada partícula pertencente a cada corpo. E aí, querido, entra a ação do poder do Espírito Santo. Vai ressuscitar com o mesmo corpo. Aqueles que morreram sem Deus vão ressuscitar com os seus corpos carregados de pecado. Agora, aqueles que morreram com Deus ressuscitarão com um corpo incorruptível, glorioso, igual de Jesus. No início da era cristã, qual o nome da primeira igreja? Católica, evangélica ou primitiva? Para início de resposta, nenhum desses nomes. A igreja era conhecida como uma comunidade de salvos. Eles eram chamados de seguidores de Cristo. Tanto é que existe uma carta de 2 governadores romanos, Plínio, o jovem, escrevendo ao seu tio Plínio o velho. E nessa carta ele até troca algumas letras do grego e chama Cristo de Cresto. Então ele troca uma letra, fica errada essa carta, mas nesse documento ele está perguntando qual o tratamento que se deveria dar a esses seguidores de uma nova seita que nasceu lá na Palestina. Eram seguidores de Cresto, que na verdade é Cristo, ou no original grego, ó Christos. Então eles eram conhecidos como seguidores de ó Christos. E Plínio jovem, ao escrever a carta, escreve errado ó Cresto. Então, mas nós entendemos que estava se referindo à pessoa de Jesus. Quanto ao nome da igreja, isso a partir de Constantino, então a igreja ganha um respaldo do Estado. Ela é legalizada no Estado através de Constantino, e ali nasce a igreja cristã em Roma. Aí a questão de nome depois é decidido lá no Concílio de Trento, depois você tem o Concílio de Nicéia mais para frente. Agora, isso não quer dizer que a igreja católica seja mais antiga, a Assembleia de Deus, a presbiteriana, não é isso. Então a igreja nasceu na Palestina, ela é fruto do amor de Deus pela humanidade, é uma comunidade de salvos chamados para fora, né, pastor Frank? Todo grupo de pessoas chamados para fora, que até então não tinha nome. E lá pelos idos de 42 depois de Cristo, eles, de forma capciosa, zombeteira, eles chamavam os primeiros cristãos de cristianos, quer dizer, cristãos, ou no grego cristianos, mas era uma forma de zombaria, né? Esses cristianos, quer dizer, esse povinho aí, que é dessa seita do ó Christos. Então,
Até o ano 300, a igreja não tinha um nome, uma nomenclatura tal como nós conhecemos hoje. Era apenas um grupo de seguidores de Cristo ou cristianos de forma capciosa. Quando Jesus morreu, ele foi ao inferno retirar ou resgatar almas. Porque ao ressuscitar, outros ressuscitaram com ele. Como explicar? Esse texto bíblico nada mais é do que a confirmação de que Cristo é a primícia dos que dormem. Todos os que ressuscitaram antes de Jesus morreram. Mas a partir da ressurreição de Cristo, há uma esperança da vida eterna. Jesus morreu, ressuscitou, não morre mais. Ele foi assunto aos céus. Então, para a confirmação da obra da redenção, Jesus tinha que ressuscitar. E como confirmação de que ele de fato ressuscitou, outras pessoas, outros santos, diz a Bíblia, ressuscitaram juntamente com ele e apareceram, entraram na cidade de Jerusalém e apareceram a muitas pessoas que estavam ali vivas, parentes, amigos, conhecidos. Então Paulo diz que Cristo é a primícia dos que dormem, portanto é aquele principal que ressuscitou, tem a vida eterna e não morre mais. Agora, quanto à questão de dizer que ele desceu lá e ressuscitou alguém que estava morto e tirou as chaves da morte do inferno, isso são simbolismo que está em Apocalipse. Agora, Jesus ressuscitou, alguns ressuscitaram simplesmente para confirmar a obra da redenção que ele havia realizado, consumado. Muito bom essa primeira parte do nosso programa, mas agora vamos para um rápido intervalo e já já estamos de volta. Igreja Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova. Participe de nossos cultos. Segunda, às 19h45. Culto de oração. Terça, 19h30, culto da família. Quinta-feira, 19h30, culto da vitória. Domingo, às 9 da manhã. Escola Bíblica Dominical. Às 17 e às 18h45. Culto de louvor e adoração a Deus. Igreja Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova. Pastor Presidente Josué Gouveia. Igreja Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova. O início de uma nova vida. Espaço Maior, o melhor lugar para o seu evento. Lugar amplo e aconchegante. Aniversários, festas de casamentos, palestras empresariais, acampamentos escolares e religiosos. Temos também um campo society com grama natural para aquele futebolzinho com os amigos. Rua Curitiba, quadra 159, chácara 4243, Jardim Guanabara 1. Contatos 981 17 88 54 ou 991 47 77 83. Estamos esperando por você. Estamos de volta com o nosso programa. Fique ligadinho para aprender do Senhor. Quais situações o segundo casamento de um pastor ou de alguma forma é aceitável pela Bíblia? Em caso específico de divórcio, de infidelidade, a Bíblia vai falar com relação a infidelidade sexual, e isso é muito abrangente. O que é infidelidade sexual? No tempo de Jesus, onde foi escrito este texto, haviam duas escolas, se não me engano, Iliel e Shammai, não é isso? Iliel e Shammai. Uma dizia que não poderia a mulher que andasse na rua, descoberta, mostrando seus cabelos, já era adultério. E a de Shammai já era um pouco mais rasa, dizia que se ela se socializasse, conversasse com alguém, um vizinho, por exemplo, já era adultério. Então, essa projeção, esse texto que a gente vai sempre voltar a ele é muito particular da cultura judaica, ele é muito particular daquele tempo, porque nós temos situações hoje, por exemplo, não existe o adultério, mas existe a surra todo santo dia. Existe a surra todo santo dia. Nós já tivemos casos de aconselhar mulheres que são abusadas sexualmente.
abusadas, praticamente estupradas e violentadas. Então, essa questão do segundo casamento, ele é muito genérico, porque tem diversas situações, mas basicamente eu acho que a pessoa quer saber é com relação ao adultério, mas no texto que fala de adultério, não está falando nessa conotação brasileira que nós temos, de você ir para um motel e ter uma relação sexual com a mulher. Lá era só para a mulher, não falava nem com relação ao adultério do homem, era tudo para a mulher. Assisti um programa onde um pastor, por alegar fiel às suas raízes, se negou a fazer um casamento entre homossexuais. O pastor foi levado à justiça. Qual o pior? Este casamento homossexual ou casar os divorciados ou os adúlteros? Desde o Velho Testamento, Romanos no capítulo 1, eu acredito ser assim, dois assuntos muito divergentes, né? Não podemos falar de pior em relação a essa questão, até porque a Bíblia diz no Velho Testamento que a abominação e Paulo também em Romanos 1 fala também que é abominação. Se inflamaram entre si, homem com homem, mulher com mulher. Eu acredito que esse ponto ele tem que ser resolvido, ou ele já é resolvido no seio da igreja, em relação à união homoafetiva, a união homossexual, né? Mais conhecida hoje como homoafetivas. Em relação à questão do adultério, do casamento, a Bíblia é enfática. Não é porque eu sou pastor, ele é diácono, a outra é presbítero, que vai ter uma diferença nesse aspecto. É um só para todos, como diz no direito, erga omnes, a todos os homens, indiferente da função que eles exerçam. Paulo escreve a Timóteo, ele vai dar as características de como deve ser o obreiro. Então a responsabilidade do obreiro é manter aquilo com que ele foi chamado dentro do preceito bíblico. E o divórcio, ele não é admitido em nenhuma circunstância. Como controlar um pensamento pecaminoso? O que fazer? No meu caso, parece não ter fim. Os nossos pensamentos, querido, é como disse um grande pregador, né? Não tem como você impedir de que um pássaro pouse na sua cabeça, mas fazer ninho não. Então, o que ele quis dizer com isso? Os pensamentos vêm, mas agora você dá evasão aos pensamentos, você dá alimentar esses pensamentos, aí é que não pode. Paulo diz para nós transformar a nossa mente pela renovação da vontade de Deus. Então, quando você transforma a sua mente, né, com a mente de Cristo, aí, querido, todos os pensamentos eles se tornam cativos, e aí você está alimentando a sua mente em Deus. Então é alimentar pela palavra, pela oração, pela leitura bíblica, é você ir, tudo que é bom. Paulo diz que tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, nisto pensais. Em Gênesis 1:3, Deus disse, haja luz. No verso 14 diz, Deus, haja luzeiros no firmamento para separar o dia à noite. Como assim? Haja luz. E depois depois luzeiros. Essa afirmativa da astronomia, eles dizem que a luz viaja no espaço a 300 mil quilômetros por segundo. E ali você tem uma referência à luz cósmica. É quando Deus então cria o universo. Não existia átomos, matéria, e Deus, pelo seu poder, então ordena, haja luz. E ali você tem o nascimento da luz cósmica. É aquilo que os cientistas astrofísicos chamam de Big Bang, né? A origem do universo. E depois ele cria então os luzeiros, ou o Sol, a Lua, as nossas constelações, que é para equilibrar o período diurno e noturno do nosso planeta, o regulando para que tenhamos uma boa vida aqui nesse bonito planeta Terra. Como eu disse aqui, infelizmente hoje as pessoas estão achando muito fácil divorciar, muito fácil mesmo, querendo trocar a mulher de 50 por duas de 25, a mulher está doente, quer trocar a mulher, e assim vai, irmão. Não, a igreja, irmão, a igreja não
permite esse tipo de coisa. Ela não aceita, porque vai, a igreja não aceita isso não. Mas por algumas situações que a gente vê, como foi dito aqui, né, pelos pastores, é uma porta de emergência, né? Se ficar, vai morrer os dois. Tem um pastor, né, bem conhecido no Brasil, ele se divorciou, falaram muita coisa, mas o que aconteceu com esse pastor? A mulher, durante 10 anos, irmão, estava colocando veneno na comida dele. Ela teve um distúrbio, 10 anos, e ele se sentia mal, foi no médico, falou assim: ó, você está sendo envenenado. E ele falou: mas quem pode estar me envenenando? É só minha esposa, a empregada. Ele pôs uma câmera na casa dele, descobriu que a mulher estava envenenando ele, né, querendo matar. Aí ele teve que divorciar. E outros casos que acontecem. Agora, irmão, por achar a mulher feia, porque a mulher divorciar, irmão, incompatibilidade de gênero. Então eu acho que tem, irmãos. Eu estava falando para Simone hoje, nós temos que aceitar, né? Recuar naquilo que for preciso para não separar, porque separação, divórcio é uma tragédia, e as pessoas hoje, infelizmente, estão achando muito fácil, porque a mídia, a própria igreja, muitas lideranças aí fazem isso e aí acham normal, e nós não achamos normal esse tipo de coisa, irmão. Divórcio não é bom. Eu sempre falo que divórcio é pecado, né? É pecado. Só que, né, Deus com certeza Ele vai perdoar isso, mas na verdade nós não podemos acreditar que o divórcio é a melhor solução. Não é. A melhor solução é consertar, voltar atrás, pedir perdão, perdoar e pronto, né? A maioria das vezes a gente estava conversando que é o foco que você dá. Como o pastor Charles aqui falou, às vezes o passarinho pode até voar, não pode fazer o ninho. O que eu tenho percebido é que muitos focam, né, no relacionamento, naquilo que está desagradando. E sempre que a gente vai conversar, às vezes tem um foco de algo que desagrada, mas você vai conversar, tem, né, 9, tem 10, tem 1000 coisas positivas, mas ele focou naquela que está incomodando. Então, o que nós devemos fazer é focar naquilo de bom, né, que tem no relacionamento e seguir em frente, aceitando, passando por cima e renunciando, às vezes, muita coisa, em prol de lá na frente você ser abençoada, você e a sua família. Muito bem. Esse tema, irmão, ele é muito polêmico, né? Mas não devemos divorciar, irmão, não devemos, né? O meu desejo é viver até o final com minha mulher, até o final, até Jesus voltar, e é isso que nós precisamos fazer. Aleluia, que Deus possa lhe abençoar poderosamente. Enfim, chegamos ao final do nosso programa. Tenho certeza que você pôde aprender um pouco mais da palavra do Senhor nesse dia. Não perca o nosso programa. Nosso programa é apresentado aos sábados às 21 horas e também na segunda-feira um reprise do nosso programa. Fique ligadinho para que você possa a cada dia aprender do Senhor. E não se esqueça de entrar nas nossas redes sociais, o Ministério Vida Nova. Deixe lá seu comentário e também faça sua pergunta. Nós teremos o prazer de responder aqui. Fiquem na paz do Senhor e até o próximo programa. Estamos aqui na Mail Multimarcas, na Avenida 85, esquina Catemedor, no setor Bueno, em frente ao Campo do Goiás. Compra, troca, financiamento e consignação é com a Mail Multimarcas. Você quer vender seu veículo, ano de 2010 acima, nós compramos o seu veículo e pagamos à vista. Traga o seu veículo fazer avaliação ou vendemos seu carro em consignação. A Mail Multimarcas oferece para você grandes ofertas. Acesse nosso site, mailmultimarcas.com.br e veja nossa oferta. A Mail Multimarcas está aqui na Avenida 85, esquina Catemedor, no setor Bueno, em frente ao Campo do Goiás. Mail Multimarcas, a garantia melhor negócio.